há 15 minutos. Então, sintam-se saudados por ele também, que ele é que devia fazer a leitura do texto que hoje estamos a tornar público. O Congresso Nacional da Reconciliação foi convocado pela Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, numa fonte de memória perene, rigor e responsabilidade para as gerações futuras, no âmbito das celebrações jubilares do 50º da Independência Nacional e do Jubileu da Esperança, em resposta ao apelo do Papa Bento XVI, expresso na exortação apostólica pós-sinodal Africe Munus. A Igreja em África, ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz, onde encoraja os fiéis católicos, assim como os homens e mulheres de boa vontade, a comprometerem-se profundamente com os processos de reconciliação e justiça e a trabalhar no estabelecimento de uma sociedade democrática e pacífica. O Congresso transcendeu a moldura de um mero encontro eclesiástico e congregou várias sensibilidades sociais para um momento de introspeção coletiva e restauração para toda a nação angolana. O evento foi um profundo e exigente exame de consciência nacional, um ato de coragem cívica e espiritual que confrontou a nação com a sua própria história de dor, conflito e oportunidades perdidas. No entanto, não se limitou a revisitar o passado com nostalgia ou lamento, mas adotou uma metodologia de justiça restaurativa, centrada na dupla questão. Primeira, qual é a quota parte de responsabilidade como indivíduo ou grupo no atual estado da nação? Segunda, qual é o compromisso para a Angola de futuro? O lema deste Congresso, "Eis que faço novas todas as coisas", não foi uma escolha fortuita. Retirado do livro do Apocalipse 21:5, este lema não traduz um desejo passivo ou um otimismo ingênuo, mas sim a proposta teológica e nacional que presidiu ao evento. A de que a verdadeira renovação de uma nação só é possível após um ato sincero de cura da memória, reconhecimento da culpa própria e o estabelecimento de um propósito inabalável para o futuro comum. O Congresso foi a resposta da Igreja a um clamor da sociedade, o de passar da indignação à consciência política e social construtivas. Líderes religiosos, bispos da CIAST, clérigos, religiosos, religiosas, SICA, jornalistas, sociedade civil, autoridades tradicionais e os setores da justiça, defesa e segurança, saúde, educação e economia, foram todos convocados a sentar-se à mesma mesa, não para apontar o dedo, mas para reconhecer a culpa própria e propor caminhos de mudança. Sob essa metodologia da justiça restaurativa, que prevê a assunção da culpa própria, o Congresso teve lugar em Luanda, no auditório principal do Hotel Vitória Garden, nos dias 6 e 7 de novembro de 2025, e buscou um diálogo inclusivo, tendente a reforçar os valores da reconciliação verdadeira, que cure as feridas do passado e nos permitisse construir conjuntamente um futuro de harmonia e desenvolvimento na base de um compromisso plenamente assumido pelos congressistas.
Este congresso, que contou com a presença de cerca de 600 participantes e milhares online, é visto como um ponto de partida de um processo de médio e longo prazo, onde, com o envolvimento de todos, as soluções para os desafios do país serão desenvolvidas de forma colaborativa, com a intenção do estabelecimento de um propósito para com o futuro comum de nação, estabelecendo pontes para aproximar, através do diálogo nacional tolerante, aberto e concertado. No quadro deste congresso, houve uma grande riqueza de ideias sobre o que foi bem sucedido e o que falhou na história do país, e foram apresentadas muitas soluções que fazem parte dos diversos documentos produzidos pelos grupos de trabalho, que serão objeto de publicação em um livro que incluirá todos os restantes instrumentos relevantes do Congresso Nacional de Reconciliação e servirão para orientar os trabalhos futuros desses grupos parlamentares, políticos, sociedade civil, academia, profissionais liberais, igreja, jornalistas, etc., num diálogo inclusivo e contínuo que auxilie a construir conjuntamente o futuro que se deseja para a nação, também ela em construção neste processo, procurando a promoção da sua coesão, do reforço dos laços de pertença e de convivência da diferença. É a intenção da CIAST e dos congressistas que este processo dê lugar à realização de mais encontros de reflexão e crítica, alargando-o a todo o país, para que esta semente germine e no futuro retroalimente essa prática de baixo para cima num alargado movimento de reflexão. Assim, os participantes ao Congresso Nacional da Reconciliação decidiram apresentar ao país uma carta de compromissos, tendo em conta o diagnóstico que fizeram do seu atual estado. E o diagnóstico. Pensar na situação do país na atualidade, procuramos captar a essência da vida nos vários setores do país, culminando em consciência na assunção da culpa de cada um individualmente, considerado e no âmbito da sua comunidade profissional, tendo em atenção a influência e as responsabilidades dos profissionais do seu grupo para com a atual situação geral do país, mantendo o foco nos pontos centrais, como o CIAST, o SICA, os sacerdotes e religiosos e religiosas consagradas, os leigos, a sociedade civil, os políticos, a justiça, a educação, a economia, a saúde, as forças de defesa e segurança e as autoridades tradicionais, como resultado de um olhar desapaixonado e responsável, a nossa história recente, identificaram-se uma série de males que persistem nas estruturas e práticas que moldam a vida institucional e social de Angola. No âmbito religioso, ecumênico e social, faltou-nos um certo humanismo concreto no trato com o pessoal que serve às instituições, sobretudo as eclesiásticas, onde se verificam salários baixos, pouca generosidade para com os pobres e fragilidades na gestão de património e recursos, situação recorrente. Há uma excessiva mentalidade de dependência de terceiros,
como uma cultura supersticiosa, freia a criatividade e a inovação. Na formação dos sacerdotes e pastores, os currícula não estiveram sempre alinhados às necessidades locais, o que enfraqueceu a resposta religiosa face à demanda e dos desafios atuais da sociedade. A coragem para uma verdadeira correção fraterna e a solidariedade ativa com o bem comum revelaram-se a quem o desejava e aumentam a dificuldade em partilhar o que se é e o que se tem. Há uma tendência para a instrumentalização das instituições religiosas por parte dos atores políticos, especialmente em períodos eleitorais. E a ausência de uma atuação mais ousada e integrada, inclusive na gestão de liturgias, tem comprometido a autonomia e a voz das comunidades religiosas. E face ao fim da guerra, a dissolução do Comitê Inter-Eclesial para a Paz em Angola, COIEPA, que foi uma referência para a reconciliação plena, tendo conduzido, inclusive, a atribuição ao seu presidente, Dom Zacarias Camainho, do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu, representou na prática uma grande fragilidade do ecumenismo angolano. Também se observam limitações dentro de estruturas consagradas, como a Conferência dos Institutos Religiosos da Angola, CIRA, que, apesar de responder às emergências, carece de uma visão contínua para intervir na pastoral da saúde, educação e assistência social. A prioridade dada aos bens materiais em detrimento da formação integral da pessoa revela uma assimetria entre recursos e capital humano. A falta de diálogo eficaz sobre práticas formativas com instituições atuando de modo relativamente isolado tem dificultado a construção de uma visão comum. Há uma falha dos leigos na autorresponsabilidade e na denúncia de injustiças, na consagração dos valores cristãos nas famílias e na influência do Evangelho na política, embora haja uma chamada a uma maior proatividade laico-cristã, com maior compromisso ético, social e ambiental, promovendo uma atuação mais integrada entre fé, família e sociedade na transmissão de valores como a liberdade, a humanização e a universalidade. Segundo, no âmbito socioeconômico, educação e saúde. O conflito armado deixou marcas profundas na educação, incluindo a internalização de um imaginário de inimigo que segmenta a sociedade entre bons e maus e alimenta a hostilidade, o bullying sociopolítico e a desconfiança entre angolanos e angolanas. Esse imaginário, reforçado pela seleção de gestores de escolas provenientes de certos círculos, perpetua a exclusão e a divisão, dificultando a reconciliação. Após 2002, os agentes da educação não desenvolveram uma consciência moral e cívica suficiente, nem um compromisso robusto com a educação como valor público, falhando em incorporar os ensinamentos sobre a ética pedagógica. A entrada de pessoas sem formação adequada, associada à baixa formação inicial dos professores e às más condições remuneratórias e materiais, alimentou a cultura da gasosa e continua a alimentar a corrupção.
há uma insuficiência de escolas públicas com impactos na exclusão de milhares de crianças do sistema de ensino, na superlotação de salas e na prática educativa fora de estruturas adequadas, aulas debaixo das árvores. A ausência da inspeção escolar também contribui para agravar a má gestão e a deterioração da qualidade educativa. Esses fatores apontam não apenas para uma crise de qualidade, equidade e integridade no sistema educacional, mas também para a necessidade de uma reforma que alinhe valores éticos, boa governação, formação docente e infraestruturas. Embora consagrada como direito fundamental na Constituição, o sistema de saúde permanece muito frágil e incapaz de responder à demanda das populações, particularmente em relação aos cuidados essenciais de saúde, que deveriam ser universais e gratuitos. A obsessão do betão tem ignorado as prioridades sociais de saúde, descurando-se a educação para a saúde preventiva e de proximidade. Para além da inversão da pirâmide do sistema, a formação de profissionais do setor e a construção de novas unidades médico-sanitárias não acompanham o crescimento demográfico do país e, particularmente, a sua composição maioritariamente infanto-juvenil, registrando o déficit de mais de 50% das necessidades. O perfil epidemiológico nos últimos 50 anos não mudou e a malária, as doenças diarreicas e a tuberculose permanecem as doenças que mais matam em Angola e a malnutrição crônica da população infanto-juvenil, 40%, continua a comprometer o capital humano útil para o processo de desenvolvimento sustentável. Os principais investimentos do setor não têm um impacto direto na melhoria da saúde das populações. As dificuldades materiais, financeiras e de funcionamento da desajustada rede de unidades médico-sanitárias de base são agravadas pela gestão excessivamente centralizada. Essa centralização retirou capacidade local para o combate às grandes endemias e padece de acesso a insumos medicamentosos, particularmente para o tratamento das doenças crônicas não infecciosas, sobretudo a hipertensão arterial e as diabetes mellitus. Grande parte da população usa os seus próprios recursos para os cuidados de saúde essenciais, contrariando as recomendações da OMS ou recorre a práticas não recomendáveis. Terceiro, a sociedade civil apresenta fragilidades que reduzem a sua eficácia, sendo a sua atuação oscilante, sem clareza de objetivos, o que diminui a coesão para influenciar políticas públicas. Algumas das suas lideranças são centralizadoras e ou suscetíveis de cooptação pelo poder, o que dificulta a construção de uma sociedade civil robusta, participativa, autônoma e atuante. As suas limitações são a fragmentação, a dependência financeira, a ausência de estratégias, os problemas de liderança e de capacitação, a limitação do espaço cívico e a fraca articulação entre atores, o que compromete a construção de uma agenda comum
com impacto coletivo e reconhecimento institucional pelo seu papel social, político, vital. O espaço cívico é marcado por uma cultura do medo, disseminado na sociedade por restrições legais e políticas e uma percepção de antagonismo ou hostilidade por parte do Estado, levando a uma atitude de prudência excessiva, passividade e desconfiança social. A situação de dependência financeira externa da sociedade civil está em linha direta com o empobrecimento crescente da sociedade e a ausência de mecanismos nacionais de financiamento a programas e atividades da sociedade civil com recursos públicos, o que acentua a vulnerabilidade existente, limita a autonomia e condiciona as suas agendas. A falta de reconhecimento jurídico, estatuto de utilidade pública, para muitas organizações agrava essa situação. Quarto, no âmbito político-social. As estruturas formais pluripartidárias continuam, na prática, dominadas por um poder centralizado. O Acordo de Alfoz, apesar de tudo, não assegurou uma independência verdadeiramente inclusiva e a atualidade aponta para uma frágil observância do regime democrático com uma base política fragmentada. A herança dos movimentos de libertação nacional contribuiu para uma independência política marcada por monopartidarismo histórico, guerra civil e exclusão de partidos e dos combatentes da luta da libertação nacional. Angola apresenta-se como uma sociedade doente e recalcada, ainda sem democratização de oportunidades e com restrições de participação política para muitos atores. Entre os jovens políticos, a crítica reiterada é a da percepção de fragilidade institucional e da necessidade de fortalecer a representatividade e a governação democráticas para que haja uma transição efetiva para um sistema pluralista que reconheça as diversidades políticas, culturais e regionais. A reconciliação nacional não passou da sua expressão mínima de tolerância e de convivência nos espaços domésticos comuns, sem que, através de uma construção coletiva e exercício de verdade, conduzisse a uma reconciliação total de direitos iguais e de coexistência no espaço público e de alternância do poder, no poder. Quinto, no âmbito sociocultural, de imprensa e judicial. Destaca-se a situação da justiça, que é hoje um dos setores mais atrasados da nossa sociedade, pois continua a reproduzir os erros e insuficiências da formação em direito dos profissionais judiciais. A justiça continua refém do poder executivo e os operadores do direito não assumem o seu papel. Os tribunais não assumem na plenitude o seu papel, obedecendo apenas à Constituição, às leis e à consciência dos magistrados. A interferência do poder político no poder judicial começa pela possibilidade de nomeação dos presidentes dos tribunais superiores e no provimento dos juízes dos tribunais superiores. A situação da justiça agrava-se com a falta de rigor nos serviços de registros e notariados,
que permitem a estrangeiros a aquisição fraudulenta da nacionalidade angolana. O sistema de justiça do país perdeu referências. Nos 50 anos de independência, o ambiente da comunicação social progrediu pouco e continua controlado pelo poder político, que faz dos órgãos de comunicação do Estado aparelhos de propaganda e descrédito dos adversários e de manipulação das percepções dos cidadãos, indo ao ponto de incitar o ódio, a perseguição política, a eliminação de adversários, a discriminação étnica, para obstaculizar o exercício da cidadania e religioso, propagando ou fabricando informações que violam as liberdades e os direitos fundamentais dos cidadãos. Essa imprensa faz julgamentos e assassinatos de caráter contra pessoas seletivas, a quem impede o exercício do contraditório e remete para a condição de morte simbólica. A classe jornalística denota falta de acutilância, de intervenção nas discussões de temas importantes para a vida do país. Exemplos: lei de imprensa, lei das terras, lei da nacionalidade, casos de justiça, lei eleitoral, etc. Muitos jornalistas omitem, em grande parte, a realidade da vida dos cidadãos em troca de benefícios. Outros têm uma postura subserviente que vulgariza a imagem, o papel da classe e o bom nome de quem, em liberdade de consciência e da profissão, não se submete à escravatura de agendas políticas do Estado e ou partidárias. Outros ainda são vistos como integrantes de uma classe profissional caluniante que divide em vez de reconciliar. O poder insiste em manipular as autoridades tradicionais, cuja função social e cultural de promover a função social, exercitar a mediação ética de conflitos e a prevenção e a preservação cultural é inquinada e instrumentalizada como autoridades administrativas de baixo escalão, sem que o seu estatuto seja definido em lei, em conformidade com a dignidade do seu reconhecimento pela Constituição. Sexto, os órgãos de defesa e segurança têm feito um percurso que vai do serviço obrigatório à profissionalização, registrando no período de 1975 a 1991